página 109, tá bom? Livro de Geografia, página 109. Nós temos correção para fazer hoje, tem muita correção para fazer hoje. Vamos lá, certo? Vamos fazer nossa correção. Deixa eu ver aqui. Todos estão aqui. E, na verdade, nossa correção ela vai ser comentada, tá bom? Ela vai ser comentada, a gente vai comentar as questões, você vai conferir as questões, você vai conferir suas respostas, e aí nós vamos chegar a um bom senso, tá certo? Vamos chegar a um bom senso. Você se esforça aí, dá uma olhada aí nas suas atividades, principalmente Isabelle, Raíssa, Geislane, certo? Que acham a aula chata, como está aqui no chat, certo? Então, se esforcem aí que a gente vai corrigir e nós vamos conseguir chegar a um bom senso, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Leia a poesia abaixo. Leia a poesia abaixo. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Fosse uma manhã de sol, o índio teria vestido o português. Um poema de Oswaldo de Andrade mostrando ali o momento em que os índios se encontraram com os portugueses, como nós vimos aí nas nossas aulas anteriores. A questão é, agora assinale a alternativa correta sobre as relações entre indígenas e europeus a partir do contexto inicial. A partir do contexto inicial. Agora, vamos ver cada item, vamos ver aí os pontos positivos e os pontos negativos de cada item e vamos ver qual que é a resposta. A resposta A. Apesar do contato inicial amistoso, rapidamente os portugueses estabeleceram uma relação de exploração, fato que marcou o futuro das relações entre os nativos brasileiros e o português. Então, a letra A mostra que, apesar de eles terem tido um contato inicial, logo em seguida os portugueses começaram a explorar os índios, fazendo com que a relação dos índios, certo? A relação que os índios tinham com os portugueses mudasse. A letra B. Deixa aí não vamos descartar logo a deixar aí. A relação entre os indígenas e o português foi marcada pela atividade ao longo da história do Brasil. Claro que não, né? Nós vimos que ao longo da história eles não eram cordiais. Houve um momento de cordialidade, não demorou muito tempo. A letra B, a letra C. O português, aos poucos, foi impondo seus valores culturais, econômicos e sociais aos nativos. É até aceitável, né? Essa questão é até aceitável. A letra D. Aos poucos, os indígenas brasileiros foi impondo seus valores culturais aos portugueses que chegaram, ao contrário da letra C. Então, a letra D já está descartada, certo? A letra B também ela está descartada. Fica aí a letra C e a letra A. A letra C fala que os portugueses, aos poucos, foram impondo seus valores culturais. Não foi aos poucos, certo? Foi bruscamente. Os portugueses impuseram bruscamente, puseram grotescamente os seus valores culturais, econômicos e sociais aos indígenas, obrigando-os a se vestirem, obrigando-os a socializarem, obrigando-os a viver em sociedade. Então, a resposta correta é a letra A, viu? Viu, Larissa? A resposta correta é a sua resposta, a letra A. Não foi aos poucos que os portugueses foram impondo. Foi de uma vez e foi bruscamente. Segunda questão. Escola de indígena. A educação dos indígenas é completamente diferente da nossa. Sobre este tema, pesquise e aponte as diferenças existentes entre a sua forma de
ser educado e a do indígena. Então, é uma resposta bem pessoal, você deveria ter feito aí uma pesquisa de como os indígenas aprendem, né? Nós vimos ali que, inclusive até no nosso livro mesmo, no próprio nosso livro, você pode fazer essa pesquisa e você pode chegar a essa resposta, certo? Os indígenas, eles aprendem, eles vivem na escola, eles aprendem o dia inteiro, eles aprendem com os pais, eles aprendem com a floresta, eles aprendem diversas formas. Nós já temos uma maneira diferente de aprendermos, né? Nós temos uma maneira diferente de ensinarmos e também de aprendermos. Não que a gente não aprenda na nossa casa, não que nós não aprendamos com os nossos familiares, certo? Mas nós temos a nossa escola, nós temos as nossas matérias. Já os índios não, os índios eles aprendem exclusivamente dessa forma, tá? Essa é a diferença. Professor, E várias outras. Oi? posso falar minha resposta? Pode. Eu coloquei assim: podemos confirmar a tese pelo fato de que os povos indígenas seguem suas tradições culturais nos processos de aprendizagem de suas crianças. Isso inclui estudo de geografia local, ensinamentos às línguas indígenas, das tradições e também é aplicado aos jovens indígenas durante sua formação. Uhum. Tá Tá bom? certo. Tá bom. É isso aí, viu? É desse jeitinho. Posso falar minha, Seguindo. professor? Seguindo. Responde a próxima questão. Vamos lá. Na próxima questão você responde. Guarda aí para responder a quarta, viu? Já deixa a quarta no gatilho aí. Terceira questão. Leia o texto abaixo. A feição dele é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar as vergonhas. Esse texto foi o texto da carta de Pero Vaz de Caminho, quando o trecho em que ele falava sobre os índios. Dentre a alternativa abaixo, existe uma que explica por que os indígenas não tinham vergonha de andar nus, certo? Então, um dos itens aí vai mostrar justamente isso aí. O primeiro, os indígenas brasileiros gostavam de se vestir. Está errado, né? Não é. Está errado aí, pela própria carta, a gente vê que a A não é. A letra B, nossos nativos sentiam muito calor e por isso andavam nus, mesmo sabendo que era errado. Não, também está errado, certo? Não é esse item aí. Letra C. Eles desconheciam o artefato do vestuário e não sentiam a necessidade de se cobrir. Pode ser que sim, certo? Pode ser que sim. Vamos ver a letra D. Nossos nativos se vestiam, porém naquele momento queriam chocar os portugueses. Não, né? Não. Com certeza, eles sabiam nem que os portugueses iam chegar, né? Olha ali um navio, vamos todo mundo tirar roupa para assustar eles. Não, não é isso. Então a resposta certa é a letra C, tá bom? Letra C. De acordo com o que aprendemos, os indígenas, o indígena foi aos poucos sofrendo as consequências do contato com o branco europeu. Aponte 3 consequências desse contato que você julgue positivo e negativo, tanto para o branco quanto para o indígena. Então, 3 consequências desse contato positivo e negativo. Certo? Eu tinha que colocar 3 coisas positivas do contato do indígena com o português e 3 coisas negativas, tá bom? Então, eu quero ouvir agora 3 coisas positivas, tá bom? Vamos ouvir 3 positivas, tá? Pode responder agora. Posso falar? Pode. Doenças. Não, essa daqui é a negativa, desculpa. Expansão de terras para os portugueses, mistura de culturas e enriquecimento português. Pronto. Negativa. Doenças transmitidas para os indígenas, genocídio indígena e a colonização. Pronto, ok. Então, mas eu coloquei outra. Não tem problema, certo? Existem outras positivas e outras negativas, tá certo? Então, você só precisa saber que a questão queria que você colocasse 3 positivos e 3 negativos. E se você fizer isso, está correto. Lá eu só encontrei 2, está errado. Não deixa as 2 aí, depois dá uma olhadinha mais aprofundada, porque eu dei em uma das atividades que teve um aluno que só colocou 2. Eu não lembro agora qual foi, mas teve um que só colocou 2. Então, não se preocupa, deixa isso aí no canto
Dá uma olhada depois direitinho lá, você vai achar mais coisas, tá bom? Quinta questão. De acordo com o seu conhecimento do mundo, por que a legalização das terras onde vivem as nações indígenas são tão demoradas e difíceis? Você está querendo dizer assim, você estudou, você leu, você participou das aulas, e eu queria saber de você, o que você acha? Por que demora tanto para que as terras dos indígenas fiquem sendo deles de maneira legal? Certo? Por Posso que falar? isso? Pode. Fala. Porque existe um interesse econômico nessas terras que, em certas ocasiões, possuem potencial de exploração. Pronto. É uma resposta bem elaborada, né? Por conta dos interesses econômicos. Tem interesse econômico nas terras. Espera aí, fala já. Tem os interesses econômicos na terra. Também é uma terra que não foi explorada, certo? É uma terra ainda com várias riquezas naturais. E por conta disso fica difícil fazer com que aquelas terras fiquem sendo só dos índios e que ninguém possa entrar ali para garimpar ou então para explorar aquela terra, tá? Vamos para uma outra resposta. Eu coloquei a mesma coisa do Pablo, só que eu coloquei mais. Eu vou falar só o resto que eu coloquei. Eu coloquei assim, além disso, algumas dessas terras já pertencem a pessoas privadas, o que gera um longo processo legal de expropriação, ou seja, quando as terras não são da União. O processo de legalização das terras indígenas é praticamente inviável. Por que, Maria, que isso acontece? Acontece porque antigamente, bem antigamente, alguém chegou ali, expulsou os índios e disse assim, essa terra aqui é minha. Aí a terra foi passando de um dono para outro, de um dono para outro, aí chegou em um dia em que alguém chegou para aquele terreno e disse assim, esse terreno é bonito, estava precisando de um terreno desse para me plantar. Aí a pessoa vai dizer, ele é meu, se você quiser eu lhe vendo. Aí a pessoa acabou comprando, documentou aquela venda, então ele ficou sendo proprietário daquela terra. Só que aquela terra ela está dentro de um espaço que pertenciam aos índios, então está dentro de uma reserva, né, de um espaço indígena. Só que aí, como a pessoa pagou por aquilo ali, a pessoa tem um documento para provar que aquilo ali é dela, tem uma certa dificuldade, sim, de tomar aquilo ali de volta daquela pessoa, de negociar aquelas terras e de entregar aquela terra aos índios, certo? Tem aí essa certa dificuldade, sim. Mas vamos para as questões seguintes. Página 112. Bom, página 112. Vamos lá, 112. Mesmo que não percebam, a influência da cultura indígena no nosso dia a dia é muito grande. Sobre esse tema, cite 3 influências indígenas na nossa cultura. 3 influências indígenas na nossa culinária, na verdade. Na nossa culinária. 3 pratos indígenas na nossa culinária. Certo? Existem diversos, certo? Diversos. Tem um que era febre, né? Quando nós podíamos sair. Nós saíamos para sair, né? Você saía para o açaí. Então, nós saíamos para comprar açaí, isso aí é dos índios, tapioca também dos índios. Tem gente colocando mandioca, com certeza. Mandioca, tapioca, açaí, certo? E várias outras coisas. Beiju também é muito indígena, beiju. Até hoje, beiju ainda é feito e ele é muito indígena mesmo. Certo? Então, você conhece aí diversas. A letra B. 10 palavras originárias da língua inglesa, da língua indígena, que fazem parte do nosso dia a dia. 10 palavras do nosso dia, fazem parte do nosso dia a dia. Primeiro, se vocês não imaginavam, mas abacaxi é uma palavra indígena, certo? Abacaxi é uma palavra indígena. A canjica é uma outra palavra também indígena, certo? Então, abacaxi, gambá, aquele animalzinho lá, né? Gambá é uma palavra indígena.
aquela roupa que você veste quando você vai à praia, que você põe por sobre o seu corpo, quando você está só de biquíni, que as mulheres chamam de canga, também é uma palavra indígena, certo? Aquele negócio que a gente come demais quando a gente está assistindo filme, pipoca, também é uma palavra indígena, certo? Pipoca, uma palavra indígena. Caipira, capivara, o próprio nome do estado de Goiás. Goiás é uma palavra indígena, certo? Então, o estado adotou para si o nome indígena. Anta também é uma palavra indígena. Ok. Então, vários outros, certo? Uma coisa que tem muito na nossa cidade, que a gente jamais imaginava que fosse uma palavra indígena, sapo. Certo? Sapo também é uma palavra indígena que entrou na nossa cultura. Tá bom? Então, existem diversas, se você pesquisando, você vai encontrar muitas delas, tá certo? Muitas mesmo. Duas influências da cultura indígena em nosso vestiário, certo? Duas coisas da cultura indígena que influenciaram a nossa maneira de se vestir, tá bom? Uma das coisas muito conhecidas que influenciaram o nosso vestiário da cultura indígena são os cordões escolares, certo? Usar colar é uma tradição indígena, certo? Usar colar é uma tradição muito indígena mesmo, tá bom? Só que eles não usavam colares da Romanel, né? Imagina aí o índio comprando um colar da Romanel. Eles não usavam esses colares assim, eles usavam colares com sementes, eles usavam colares com dentes de animais que eles matavam, certo? Eles usavam colares com flores. Então, dependendo do índio, dependendo se fosse homem ou se fosse mulher, o colar mudava muito. Mas eles tinham um costume muito grande de usar colares, certo? De usar colares. Outra coisa também, algumas roupas interessantes, né, que os índios influenciaram os povos a vestirem roupas. Algumas roupas que determinadas pessoas usam em rituais religiosos, com bandas, certo? Em rituais espíritas, vieram dos índios, certo? Alguns colares, alguns adornos, isso tudo é uma cultura indígena. Viver em sociedade, defender o seu território, tudo isso faz parte da cultura indígena que acabou nos influenciando. Tá bom? Tupi, um livro chamado O Tupi. Muito bom. Já ouvi falar desse livro já. Certo? Andar descalço? Não, assim, porque nós não andamos descalço o tempo todo. Certo? Nós não andamos descalço o tempo todo. Mas é sim uma influência indígena. Tem muita gente que gosta de andar descalço, sempre que puder ficar descalço, fica. É uma influência indígena. Certo? E é muito bom você andar. Tem pessoas que dizem que você tem até mais equilíbrio quando você está descalço do que quando você está sobre um calçado. Mesmo que não seja um calçado de salto. Certo? Um chinelozinho baixinho, você acaba tendo mais equilíbrio com o seu pé no chão do que sobre um chinelo. Segunda questão, na página 113, tá bom? Vamos seguir, vamos adiantar para nós continuarmos. Olha para a imagem, certo? Observe a imagem abaixo, ela representa a mulher tupi, do pintor e paisagista Albert Eckhout, que foi convidado para ir ao Recife pelo conde Maurício de Nassau durante o governo holandês. Sobre a obra, o que ela retrata, existe uma diferença entre como vive o nativo e o que o autor reproduziu. Aponte essas diferenças, tá bom? O cara pintou um indígena. E aí, a ideia é você perceber a diferença de como, de fato, eles vivem e como eles foram pintados. Vamos encontrar alguma diferença aí de como, de fato, eles vivem e como que a cultura foi feita? A primeira diferença, a diferença mais marcante que nós encontramos é a indígena vestida de roupa, né? Ela está vestida aí com um pano muito fino, por sinal, né? Uma seda, né? Um pano caro, um pano caro. Outra coisa que nós percebemos aí são os instrumentos
que estão na cesta, né? As coisas que estão na cesta, né? Nem todas são da cultura indígena, tá bom? Podemos falar aí do trato que a indígena está tendo aí com... a principal e a mais marcante são as roupas e os alimentos que estão dentro do cesto. Tá bom? Terceira questão. Vamos seguir. A preservação da natureza é de suma importância para todo o planeta. Contudo, para o indígena manter a natureza assume uma importância capital. Com o que você aprendeu e os seus conhecimentos, aponte a importância da preservação da natureza para os indígenas. Por que é tão importante para o índio a preservação da natureza? Porque é importante, porque é imprescindível para o índio a preservação da natureza. Tá? Vamos a uma resposta. Alguém tem uma resposta aí? A segunda questão é as roupas, os instrumentos no cesto, as roupas e as coisas que estão dentro do cesto. Tá bom? A segunda questão, as roupas e as coisas que estão dentro do cesto. E agora eu quero ouvir a terceira. Eu quero que alguém me diga por que é tão importante para o índio preservar a natureza. Posso? Pode. Porque eles gostavam da natureza e também retiravam nutrientes para a sua sobrevivência. Ok, é isso mesmo, certo? Com certeza. Tá? Porque era a fonte de sobrevivência deles, os alimentos, os nutrientes eles tiravam dali. Era a moradia deles, né? Então eles tinham que cuidar da casa deles, tinham que cuidar da natureza que protegia eles e da natureza que alimentava eles. Então eles tinham mesmo que cuidar daquilo ali. Tá bom? Walter, toma um remedinho, se aquete um pouquinho. Se possível, deixa pelo menos o telefone ligado pertinho de você, porque você pelo menos escuta a aula. Não precisa você ficar olhando o tempo todo para o telefone. Você pode tomar um comprimido, se aquietar e ficar ouvindo a aula. Tá bom? Então, vamos lá. E quarta questão. Cite pelo menos 3 fatores que impedem a legalização das terras indígenas. 3 Posso coisas. falar? Pode. O primeiro fator, o descaso das autoridades públicas e dos parlamentares eleitos. Segundo fator, existe uma política de exploração da causa indígena. E o terceiro fator é os interesses diversos sobre as terras indígenas que vislumbraram a legalização dessas terras como ameaça. Ok. Outra resposta? Eu. Outra pessoa? Posso? Fale. Pode. Descaso das autoridades, não são permitidos usar terra de maneira comercial e interesses diversos sobre essa terra. Eu escutei o finalzinho. Fala só o finalzinho de novo. Eu não deu para ouvir, não. Posso repetir tudo? Pronto. Pode, professor? Repete tudo, que aí fica mais... Descaso das autoridades, não são permitidos usar terra de maneira comercial e interesses diversos sobre essa terra. Pronto. Tem a questão da exploração, né? De interesses diversos. Realmente isso é o maior. É o que você não pode esquecer. Você não pode colocar outros, né? Pode fazer da mesma forma, ou então colocar outros. Mas quando colocar outros, não esqueça de falar desses interesses pela terra, bom? Porque talvez seja esse o maior problema da legalização. É o interesse pelas terras indígenas, certo? Maior problema. Vamos lá. Se Mariano, o chat é contado como participação, ele é, certo? E outra coisa, o chat, ele é salvo da hora que a sua sala abre até a hora que a sua sala fecha em todos os professores, certo? É salvo como uma conversa só. Então, nós temos acesso à conversa de vocês pelo chat de 1 hora até as 4h35, tá? Certo que nós damos uma certa tolerância para o intervalo de vocês, enquanto vocês estão em intervalo, mas enquanto vocês estão em aula,
usem esse chat aí para o benefício da aula, tá bom? Porque senão vocês vão estar se auto-acusando e deixando a prova de que, de fato, o professor tem razão em falar com você sobre determinado assunto. A quinta questão ela é muito pessoal, certo? A quinta questão, ó, crie agora uma oração ou um poema que sensibilize a sociedade para a causa indígena. Eu queria saber se algum aluno criou um poema. Certo? Alguém criou um poema? Eu. Deixa eu ver quem foi o eu. Eu, professor Pablo. Fale aí, Pablo, para a gente ouvir. Pode. Aprendemos com o índio a fazer o nosso próprio caminho. Ele luta por suas terras e por isso suas ideias. Não, e por suas ideias. Travou ou terminou? Travou. Pois continue aí falando. Posso falar de novo? Pode, comece de novo para tirar direto. Aprendemos com o índio a fazer o nosso próprio caminho. Ele luta por suas terras e por suas ideias. Uhum. Outra pessoa fez? Outra? Ninguém mais? Pode, Ana, pode falar, viu? Vamos lá, Ana. Eu não estava vendo o chat, não, Paulo. Vamos lá, Paulo. Você também fez? Então vamos seguir, certo? Vamos seguir que a gente tem mais o que corrigir. Sexta questão. A sexta questão, então, você tinha que fazer um poema, você tinha que fazer aí alguns versinhos, ou então uma oração falando sobre a sensibilidade da sociedade pela causa indígena, tá bom? Como aprendemos, existem três hipóteses para o surgimento do nativo americano. Duas afirmam que o nativo americano nasceu em áreas distintas da América e outra que ele nasceu no próprio Brasil. Qual a diferença existente entre as duas hipóteses que afirmam que o nativo americano não nasceu na própria América? Ele quer saber qual a diferença das duas primeiras hipóteses. Lembra, lá no começo da nossa aula, a primeira hipótese e a segunda hipótese. Ele quer saber a diferença entre as duas primeiras hipóteses. E olha o que ele quer saber. Ele quer saber a diferença, tá certo? Então, vamos aprender a responder a esse tipo de questão. Primeiro, a primeira hipótese afirma que os indígenas passaram pelo estreito lá em cima, quando as terras ainda eram unidas, certo? Quando as terras ainda eram unidas, os indígenas passaram por ali. Depois as terras se separaram, eles não puderam mais voltar. A outra hipótese fala que eles passaram de barco, de canoa, de uma ilha para outra ilha, e chegaram na América. Qual é a diferença, certo? Aí você vai escrever um monte de coisa aí. Só que a resposta é o meio pelo qual eles chegaram na América. Essa é a diferença, certo? Essa é a diferença. O meio pelo qual eles chegaram na América. Um a pé e o outro de barco. Tá bom? Então, essa aí Professor, é a... Oi. posso falar minha resposta? Pode. Diferentemente da primeira hipótese, segundo esta, tais grupos entre 10.000 e 4.000 anos atrás deslocaram-se através de canoas e embarcações primitivas, navegando pelo Oceano Pacífico e pausando ilhas como a de Páscoa até chegar a terras dos atuais países Peru e Chile. Pronto, tá certo, tá perfeito. Mas aí se você esquecer, de uma para outra você está em uma avaliação, você esquece,
Essa é alguma coisa. Ah, eu esqueci onde foi que eles chegaram na América. Eu esqueci. Não fique preocupado em colocar essa resposta. Teria jeito que ela está aí. O conteúdo central, né, o mais importante dessa resposta é que eles foram de barco, tá bom? Eles foram de barco, de canoa, pousando de uma ilha para outra até chegar na América. Essa foi a diferença, tá? Diferente dos outros. B. Existe uma hipótese que afirma que o nativo americano é original do Brasil. Que tipo de descoberta colocou em dúvida essa hipótese? Houve uma descoberta, certo, que colocou em dúvida a hipótese de que o índio nasceu no próprio Brasil. E qual foi essa descoberta? Foi uma descoberta do fóssil que possuía características negroides em vez de mongóis, certo? Levanta aí um enorme questionamento sobre essa possibilidade. Então, no seu livro você vai ver, foi a descoberta de fóssil que possuía características negroides e não mongóis, tá? Sétima questão. De acordo com diversos historiadores, existem mais de 2 milhões de indígenas habitando no território brasileiro quando os portugueses chegaram. Porém, atualmente, segundo a FUNAI, não passa de 900 mil. Sobre esse tema, avalie por que as doenças trazidas pelos europeus foram responsáveis pela morte de milhares de indígenas. Lembra que a gente comentou isso aí? Por que muitos índios morreram com as doenças trazidas pelos europeus? Certo? E aí você vai colocar aí que gripe, varíola, hanseníase, febre e outras coisas mais, quando chegaram para os indígenas, acabaram com os índios. Por quê? Porque eles não tinham anticorpos suficientes para resistir a essas doenças, porque eles nunca tinham se deparado com essas doenças, então o corpo deles não estava preparado para combater essa doença. Nós até falamos sobre outras doenças de hoje, doenças de antigamente, que o nosso corpo vai se preparando para combater. Inclusive, até a própria vacina, agora está em campanha de vacina da gripe. O que é a vacina da gripe? A vacina, ela é o vírus enfraquecido. Então, eles colocam o vírus enfraquecido no seu corpo combate aquele vírus, seu corpo fica preparado para combater aquele vírus, e aí você não fica doente, você não fica gripado, porque o seu corpo já aprendeu a lutar contra aquele inimigo. Então, quando o inimigo chega perto, o seu corpo já o expulsa. Por quê? Porque ele aprendeu a lutar no passado. Os índios, eles não tinham um corpo pronto para lutar contra essas doenças, porque eles não conheciam essas doenças, certo? Próxima questão. Vamos segurar a oitava aí que tu vai responder a oitava. Observe a imagem abaixo. Ela representa um ritual, certo? De antropofagia, segundo o aventureiro alemão Hans Stender. Antropofagia é o ato de consumir uma parte ou várias partes da totalidade de um ser humano. Essa prática escandalizou e assumiu o indivíduo civilizado na Europa. Porém, a antropofagia tem um sentido especial para o indígena. Com a ação do seu professor de geografia, pesquise e descreva o significado o verdadeiro significado da antropofagia para os indígenas. Quem procurou o significado e quem encontrou? Responda aí. Qual o verdadeiro significado disso para os índios? Eu consegui. Posso falar? Responda. Eu respondo. Pode. Antropofagia significa canibalismo. Os índios praticavam isso como parte do ritual de guerra. Ele consumia carne dos inimigos como forma de absorver a bravura e a coragem dele. Exatamente, né? Eles consumiam a carne dos inimigos porque eles acreditavam que, consumindo um pouco daquela carne, eles iam ficar tão valentes, tão poderosos e tão fortes quanto os inimigos que eles acabaram de derrotar, tá bom? Até hoje ainda existem culturas que pessoas comem cérebro, né? Pessoas comem cérebro de macaco. Tem lugar até hoje que as pessoas comem cérebro de macaco porque eles acreditam que eles conseguem, que o macaco é um ser inteligente, eles conseguem melhorar a sua inteligência comendo o cérebro do macaco e outras coisas mais. Só que isso aí já não é uma antropofagia, certo? Não é, porque não é de um outro ser humano. Mas só para mostrar que tem um princípio indígena nisso aí.
certo? Os índios, eles devem ter influenciado esses povos que hoje fazem isso. Tá? Então, era importante para eles porque eles acreditavam que, consumindo parte dos guerreiros, eles se tornavam tão fortes quanto eles. Nona questão, certo? Eu vou fazer o seguinte, como a gente está só com 2 minutos, eu vou colocar essas 5 últimas questões, já são 5. Vou colocar aqui no chat e a gente vai comentando sobre elas, tá bom? São questões de vestibular. Deixa eu pôr aqui para você, vai ficar mais fácil para você, a gente não comentar tanto. Vou só colocar aqui. Já fiz outro intervalo de vocês, vou conversar um pouquinho ali. Não põe nada que eu vou colocar a sequência, tá bom? Para você não se confundir, tá? Não põe nada aí, não, eu vou colocar a sequência para você nem você se confundir, nem confundir os alunos, tá bom? Vou colocar de novo. Pronto, tá aí o restinho da nossa atividade, tá certo? Então, dessas questões aí, as mais importantes foram aquelas que nós corrigimos. Você deu uma avaliada se você fez certinho, e aí a gente encerra por aqui a nossa atividade, tá bom? Aí vocês estão no chat, restinho, um abraço para vocês. Até mais.